Olá, estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta terça-feira. 5 vetos estão na pauta de hoje e eles precisam ser analisados para liberar a votação de 9 matérias que tramitam em regime de urgência. 4 delas tratam da área de educação, como a criação do programa Maria da Penha Vai à Escola, para conscientização sobre a violência doméstica. Acompanhe os trabalhos com a gente. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, aonde, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a mesma e convido ele, o delegado Danilo Baense, para proferir um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos que se coloquem em posição de respeito. Pé. Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Muito obrigado. Informo a todos que nós não temos campainha. Dispenso nesse momento a leitura da ata da sessão anterior, declarando a mesma aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia. Primeira fase do expediente, ofício 6722 e 3022, justificado a ausência à Secretaria, ofício 6822, justificado a ausência à Secretaria, projeto de lei 407 de 2022, a Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno, projeto de lei 409 de 2022, a Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Do item 5 ao item 60, trata de mensagens governamentais respondendo ao requerimento de informação às senhoras e senhores deputados. Meu despacho único é ciente ao autor ou autora do requerimento por cópia eletrônica. Segunda fase do expediente, dia da deliberação. Do item 61 a 63, trata de indicações de senhores deputados. Em discussão, não há quórum para justificar. Adiada a votação. Eu vou solicitar, então, a determinar aqui como presidente dessa sessão, que nós façamos aqui a inversão da pauta, passando aqui a ordem do dia. Estou deliberando com relação à mesa, aí vamos agora para a ordem do dia. Projeto, discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6 da Constituição Estadual, de veto total ao projeto de lei 760/2019, deputado Capitão Assunção. Convoco o deputado Marco Garcia, presente em plenário, para assumir a Comissão de Justiça. Neste exato momento. Deputado Marcos Garcia, nesse momento, dialoga com as lideranças no plenário, designado por este presidente, para que possa assumir a condução dos trabalhos da CCJ. Deputado Marcos Garcia. Vossa Excelência, designando Vossa Excelência para presidir a Comissão de Justiça. É difícil. Ok, senhor presidente, assumindo nesse instante aqui a presidência da Comissão de Justiça, vou me prevalecer do prazo regimental. Tendo se prevalecido do prazo regimental e por se tratar de veto, não, já deu. Na forma do artigo 66, ficam sobrestadas as demais matérias e nesse momento nós passamos então à fase das comunicações. Com a palavra ele, que não chegou primeiro aqui hoje. Chegou? Chegou primeiro, Danilo? Quem chegou primeiro aqui? Foi você, foi o deputado Hércules. Danilo, deputado Danilo, gentilmente cedeu esse espaço. Pois não. Foi o sexto, né? Ok. Então, nesse momento, eu convido ele, deputado Hércules Silveira,
Ele ainda está ao telefone, vai declinar. Não, o regimento não prevê telefone quando é convocado. Deputado Hudson Leal, Vossa Excelência está indo aonde agora? Preciso que Sua Excelência fique no plenário aqui comigo. Antes do deputado doutor Hércules assumir a tribuna da casa, por essa peregrinação que ele faz do seu assento até o púlpito, quero comunicar às senhoras e os senhores deputados e aos nossos seguidores na rede social, que estão nos assistindo pela TV Assembleia, que no dia de amanhã nós não funcionaremos o plenário físico, porque teremos obra durante todo o dia para poder fazer os ajustes necessários desse novo modelo digital que está sendo implantado. Então, a sessão será totalmente virtual amanhã. Então, estou comunicando às senhoras e senhores deputados que amanhã será totalmente virtual e eu já estou fazendo esse comunicado para que não tenha aqui na porta do plenário o doutor Hércules, Danilo e o deputado Sérgio Majésica. Quero cumprimentar Vitão, nosso vereador lá do município de Guaçuí, deve estar acompanhado de uma turma bacana. Olha lá, tá vendo? Só tem fera. Os vereadores pelo município de Guaçuí. Nós estamos aqui realizando a sessão ordinária, que nesse momento tem como orador o deputado doutor Hércules. Farei o registro no tempo adequado. Obrigado. Boa tarde, Elizabeth. Está transmitindo a sessão Sinais de Libra. Quero registrar que hoje, dia 9, terça-feira, quase 35 milhões de pessoas no Brasil vivem sem água tratada e cerca de 100 milhões não têm acesso à coleta de esgoto, resultando em doenças que poderiam ser evitadas e que podem levar à morte e por contaminação. Eu peço ao Alan que solte o vídeo, por gentileza. O vídeo, por gentileza. Ok? Tá bom, estou esperando. Deu um probleminha ali no vídeo e vamos aguardar para ver se depois dá para passar. Mas a qualidade de saneamento básico... Um minutinho, deputado Eco. Eu pediria à assessoria que pudesse ligar esse tempo contando para poder nós não atrapalharmos os próximos oradores. Então, enquanto acerto o vídeo, eu gostaria só de explicar que a qualidade de saneamento básico nas 4 cidades da Grande Vitória está entre as piores do Brasil. Olha, senhores vereadores, senhores deputados, qualidade do saneamento básico das 4 cidades da Grande Vitória está entre as piores do Brasil. A gente tem que registrar isso com muita tristeza. Considerando os 100 maiores municípios brasileiros, Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica aparecem entre os 50 que estão em piores situações. Na verdade, isso é muito triste, a gente tem que registrar isso aqui. Saneamento é saúde, isso aqui não é saúde, isso é doença. Então é preciso que nossas autoridades possam olhar com carinho a questão do saneamento básico, tratamento de esgoto, aqui especialmente na Grande Vitória. Então, estamos ainda aguardando o vídeo, mas eu quero lembrar que hoje nós recebemos na Comissão de Saúde Dr. Carlos Timóteo, que foi falar sobre fenda palatina e lábio leporino, um trabalho muito importante que ele tem há muitos anos aqui, e que eu agradeço nesse momento o secretário Nésio, porque trouxe para o Hospital Infantil Nacional da Glória a cirurgia para as crianças não ir mais para Bauru,
para o Centrim, que também São Paulo não estava aceitando mais pacientes de outros estados, especialmente aqui no nosso estado, uma vez que São Paulo tem mais de 46 milhões de habitantes e o Espírito Santo 4 milhões de habitantes. Então a incidência de Lavra Leopoldina e Fenda Palatina é muito maior. Está pronto o vídeo? Faz favor de soltar então. Está faltando som. Sim, senhor. Você lembra do Guilherme Bahia? Não. Deu aula há muitos anos. Desde o primeiro ano de faculdade de aula. Meu irmão foi o fundador fundou a FABAD, a FAESA, fundou umas 6 faculdades. Mas eu não lembro, bicho. O que aconteceu com ele? Vai fora, meu irmão. Vamos lá, abraço ele. Neste momento, o deputado Dr. Hércules está na fase das comunicações. Ele está tentando apresentar um vídeo sobre saneamento básico, mas o vídeo está sem áudio. Eu acho que eu vou desistir do vídeo. Posso esperar? Lava roupa todo dia, que agonia. Esta é a fase das comunicações, a ordem do dia, que é a fase de votações. Hoje tinha 5 vetos do governo encabeçando a pauta e os vetos eles têm o poder de trancar a pauta de votações. Como eles não foram analisados, outras 9 matérias que tramitam em regime de urgência tiveram votação adiada. Assim. Vai tomar o emprego do homem lá, pô? Acabou meu tempo. Realmente, Luciano, depois que nós usamos o tempo do deputado Hércules, eu vou passar ao próximo orador, mas eu quero garantir ao deputado Hércules, logo após, que ele possa passar. Até eu quero assistir esse vídeo. Obrigado. Não por isso. Com a palavra, o deputado Marcos Mansur. Já foi embora. Ausente. Deputado Dari Pagunha. Ausente. Deputado Fabrício Gandini. Eu vi. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, presidente. O que me traz aqui essa tribuna no dia de hoje é parabenizar os profissionais da enfermagem, nossa deputada Janete está aqui, pela conquista importantíssima do piso salarial da enfermagem. É uma luta que vem desde a década de 40, é uma discussão que vem sendo feita desde a década de 40. No ano passado, deputado Marcelo, durante a pandemia, na realidade, foram 872 profissionais que faleceram em decorrência da pandemia. Isso são dados do Conselho Federal da Enfermagem. 872 profissionais, deputado Vandinho,
perderam suas vidas na luta contra o Covid. Nada mais justo que esses 2,5 milhões, a maior categoria da saúde, tenham tido essa importante conquista que é o piso salarial. E eu não poderia deixar de destacar a luta do Corém. Queria destacar aqui na figura do Douglas, enfermeiro, conselheiro do Corém, a luta importantíssima que foi feita em Brasília para que houvesse essa conquista importante. E agora nós precisamos que tanto o setor privado e o setor público se organizem para pagar imediatamente esses profissionais. Alguns setores já estão se organizando e já vão passar a cumprir esse novo piso, mas infelizmente nem todo mundo está querendo cumprir este ano já essa determinação de uma lei que foi sancionada recentemente pelo presidente da República. Portanto, vamos fazer as notificações necessárias, acionar o Tribunal de Contas na questão do público e também acionar as entidades privadas para que cumpram o piso e façam jus a tudo que vivemos nesse momento da pandemia e a participação fundamental desses profissionais da enfermagem na luta contra o Covid. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, te agradeço. Boa tarde. Próximo inscrito, deputado Sérgio Majeski. Todos estão aguardando a aula que Vossa Excelência vai nos dar. Meus cumprimentos ao deputado Marcelo Santos, que preside a sessão nesse momento, aos demais deputados presentes aqui no plenário, aos funcionários desta casa e àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Eu quero aproveitar esse meu tempo para a gente fazer uma reflexão e um pedido ao governo ao mesmo tempo em relação à questão da segurança. Nós sabemos, e eu acho que aqueles que se dedicam um pouquinho a entender essas questões todas, que a violência ela tem causas múltiplas, ela não está ligada a um fator apenas. Mas é nítido que a violência tem crescido nos últimos anos. Então, uma coisa muito clara, a política de segurança pública no Brasil, ela está falida, completamente falida. A política de combate às drogas e ao tráfico de droga está completamente falida. É urgente que a gente se debruce sobre a questão da violência em nível federal, nos estados e nos municípios. Porque, muito obviamente, se não houver um esforço conjunto de união estados e municípios, nós não vamos conseguir debelar e muito menos reduzir a violência no Brasil. E a questão não passa apenas por aumentar o número de policial, aumentar o número de presídio, não sei mais o quê. No Brasil, é muito comum, é histórico, que a gente tente soluções para quando o problema já ocorreu. Então, por exemplo, na violência, até uma parcela da população acredita que se você tiver, quanto mais policial você tiver, menos violência vai existir. É óbvio que o maior número de policial pode reduzir o número de violência. Mas se nós não tivermos políticas públicas lá na base, com educação, saúde, esporte, oportunidade de qualificação profissional, emprego, etc., nós não vamos conseguir debelar nada. Este período que nós estivemos de recesso, agora em julho, novamente tiroteios ocorreram nos morros lá do centro de Vitória, onde eu moro. Romão, Piedade, Cabral, Moscoso. Agora, antes de ontem, também aqui, mais na parte de cá. Agora, o que acontece? Por que essa violência, ela está em todos os lugares, mas por que ela se concentra nesses bairros? Porque esses bairros estão completamente alijados de qualquer tipo de serviço público.
Suba ao Alto do Moscoso, ao Alto do Cabral, ao Alto da Piedade, ao Alto do Romão, ao Alto do Forte, ao Alto do Cruzamento. O que tem lá em cima? Não tem um posto de saúde, ônibus não vai lá, recolhimento de lixo não existe, não tem escola, não tem creche, não tem uma quadra de esporte. Essa população está jogada à própria sorte. E se estes bairros não forem ocupados pelo poder público com esses equipamentos, não adianta achar que a polícia vai dar jeito. Agora, por outro lado, somando-se a falta de políticas públicas lá na base, para impedir que jovens cada vez mais sejam arrastados para a criminalidade, para o tráfico de droga, etc., nós temos uma carência enorme de policiais. Aqui nós temos várias pessoas ligadas à segurança pública, caso do deputado Danilo, caso do deputado Capitão Assunção, caso do deputado Quintino, e que sabem perfeitamente do que eu estou falando. Desde a época do Artung, nós temos um déficit gigantesco na Polícia Civil e na Polícia Militar, principalmente na Polícia Militar. Esse déficit beira a 3 mil soldados, pelo menos. Lá no centro da cidade, essa semana, é tanto assalto, é tanto roubo, que na semana passada, na segunda-feira, salvo engano, a Igreja do Carmo, que é uma igreja histórica do centro, que eu frequento regularmente, ela foi roubada. Roubaram o órgão da igreja. Quer dizer, olha a que ponto nós chegamos. Então, assim, a gente faz um apelo imenso ao governo. A polícia sozinha não dá conta da violência, mas é fundamental que nós tenhamos mais policiamento nas áreas centrais. Hoje eu estava ouvindo alguém da segurança pública aqui de Vitória falar, porque aqui no Espírito Santo nós não temos mesmo problemas do Rio, porque aqui a gente só pode subir os morros, etc. Mas a polícia sobe efetivamente os morros e sobe quando? Agora, mais do que isso, nós precisamos urgentemente que Estado, União e municípios sirvam esses bairros de equipamentos públicos, deem dignidade e cidadania a essas populações, de tal forma que esses bairros parem de ser alvo de tanta violência, de tanto tiroteio e de tanto domínio do tráfico de droga. Muito obrigado, deputado Marcelo. Só te afirmar que não foi eu que toquei a campainha, não. Foi você sim. Nesse momento eu convoco o deputado Bruno Lamas. Vossa Excelência está convocado pela minha diretora, que vai lhe designar uma missão daquelas impossíveis. Mas Vossa Excelência é de missões impossíveis, vai assumir a tribuna, a presidência, ladeado do meu colega Danilo Baense, de Renzo Vasconcelos, negativo, vem para cá, você. Não. Deputado Bruno Lamas, Vossa Excelência está sendo convocado a presidir os trabalhos. Eu vi. Nesse momento eu vou passar a presidência para o deputado Bruno Lamas. Ao militar presente em plenário, se coloca em posição de sentido. Deputado Capitão Assunção. Assume a presidência e concede a palavra ao deputado delegado Danilo Baense. Aqui, ó. Você caiu, tio? Aí. Fica segurando. Boa tarde, senhor presidente Bruno Lamas, boa tarde, senhores deputados e deputadas, todos que nos assistem pela TV, Assembleia e aos servidores dessa casa. Rafael, quero sua ajuda ali para a gente colocar aquele primeiro videozinho. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, presidente, ao prefeito de Cariacica, prefeito Euclério Sampaio, nosso colega da Polícia Civil, que tem feito um excelente trabalho naquele município. Ele já trouxe a Guarda Municipal, que agora está armada, e ainda tem cuidado de outras
outras partes do município. Inclusive, atendeu, presidente, a nossa indicação 1929/2022 para limpar o valão da rua João Coutinho Siqueira, em Flechal 1. Era uma demanda antiga daqueles moradores da região, porque quando o valão enche em virtude das chuvas, ele fica completamente obstruído e a população tem sofrido muito em consequência desse tipo de problemas. Pedimos para exibir também um vídeo da limpeza do valão, por gentileza. Olha lá, limpeza do valão, presidente. O prefeito Euclério Sampaio tem feito um trabalho maravilhoso e aquilo ali foi uma reivindicação antiga da população lá de Flechal 1 e Flechal 2. Beleza, nosso segundo assunto é a respeito do desaparecimento do policial civil aposentado Celso Marvila. Ele desapareceu, presidente, na última quarta-feira e o seu carro foi encontrado queimado na mesma noite do crime, na estrada do Dique, em Vila Velha. Recentemente, presidente, nós tivemos a oportunidade de homenageá-lo aqui em virtude do Dia do Policial Civil. O perito Marvila, juntamente com o perito George, eles realizaram um serviço de primeira qualidade ali na Superintendência de Polícia Técnica Científica, quando ali está o policial Marvila, quando ali periciaram mais de 12 mil armas apreendidas num prazo recorde de 90 dias. Então nós fizemos aí essa homenagem também e fizemos na sexta-feira um vídeo no qual nós conclamamos ao governo do estado para que fosse criada uma força-tarefa a fim de investigar esse crime. Esse policial que prestou relevante serviço no estado do Espírito Santo continua desaparecido desde o dia 3, última quarta-feira. A violência no Espírito Santo já é preocupante e ainda fica muito mais exposta, presidente, quando alguém da segurança é vítima. Temos visto uma forte mobilização nas redes sociais de seus colegas e de seus familiares que conclamam por respostas. Estamos nos colocando à disposição para auxiliar nas investigações e certamente demais colegas da ativa que estão aposentados também têm essa disponibilidade para ajudar. Inclusive, presidente, recebemos aí uma série de denúncias com relação aos fatos, já que atuamos na polícia por 33 anos, e recebemos aí muitas informações. Já foram repassadas ao delegado responsável, doutor Tarik, e também ao superintendente de polícia especializada, o doutor José Lopes. A imagem 3, que por fim destacamos a notícia que saiu na coluna do Leonel, de A Gazeta, que diz que houve um aumento de 50% dos homicídios no intervalo de 31 dias, o que é lamentável. Segundo a coluna do Leonel, em junho aconteceram 61 crimes dolosos contra a vida, mas agora em julho foram 92 casos. Demonstramos preocupação com a violência da Grande Vitória, especialmente em Vila Velha, que teve um aumento de 32% dos casos. Em 2021, de janeiro a julho, foram registrados 75 crimes dolosos contra a vida em Vila Velha. Mas agora nós temos aí um número de 99. Nós sabemos que há uma redução de assassinatos comparado com o ano passado, mas não podemos nos deparar com um aumento tão grande de um mês para o outro. Conclamamos aí ao governo do estado para que, quando possível, faça melhor aproveitamento do concurso público para a Polícia Civil, que escute as demandas das categorias e que faça as devidas políticas públicas para evitar mais tragédias. Muito obrigado, presidente. Retorno a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, deputado. Com a palavra, o próximo orador, deputado doutor Rafael Favato. Deputado Marcos Garcia. Vice-líder do governo. Deputado Hudson Leal. Com a palavra, deputado Luciano Machado. Com a palavra, a deputada Janete Sá. Bom dia a todos e a todas. A gente também vem na tribuna na tarde de hoje para poder ressaltar essa vitória esplendorosa da enfermagem que consegue finalmente, por sanção do presidente da República, o seu piso salarial
a vigorar na rede privada imediatamente, e na rede pública vai ter um prazo um pouco maior para que os prefeitos se adaptem no orçamento, de forma que possam pagar estes valores que agora estão definidos por lei para remunerar a enfermagem. Uma vitória de um pleito justo, que é o piso salarial para enfermeiros e enfermeiras, técnicos e técnicas e auxiliares de enfermagem. Uma questão que vem sendo acompanhada por todos nós, por vários de nós, e eu como enfermeira que sou de formação há algum tempo, inclusive, hoje foi votado na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, presidida pelo deputado Luciano, este projeto nosso, que trata do piso salarial no estado do Espírito Santo para a enfermagem e das 30 horas semanais, que é uma luta nossa, tendo em vista a jornada extenuante e porque o piso ainda não está à altura do que a enfermagem merece, do que a enfermagem precisa e do que é justo para remunerar uma categoria determinante no restabelecimento e nos cuidados à saúde humana. Na pandemia que ainda estamos, está aí o exemplo do trabalho grandioso da enfermagem, onde perdemos várias vidas de enfermeiros e enfermeiras técnicos, técnicas e auxiliares de enfermagem, várias vidas se foram. Eu tenho várias amigas e amigos que se foram por conta do trabalho executado no leito hospitalar junto às pessoas com Covid, mas que não se furtaram em momento nenhum a prestar esse serviço, muitas vezes se ausentando do convívio de seus familiares, porque não iam para suas residências para evitar contaminação de filhos, familiares, esposo, esposa, e ficaram, na verdade, ficaram restritos às unidades hospitalares, às UTIs, aos CTIs, ajudando no restabelecimento à saúde de muitas vidas que foram recuperadas e eu sou um exemplo disso, dessa doença terrível, desse vírus que age covardemente. Quando a gente se apercebe, ele já tomou conta do seu pulmão e ele acaba levando muitas pessoas, especialmente as mais idosas, as imunodeprimidas, pessoas que tinham fragilidade maior na saúde, levando a óbito. Então fica aqui o meu agradecimento, e a gente tem que agradecer a quem fez. De fato, o senador desse estado, ele fez a legislação no Senado, que foi votada no Senado pelos nossos senadores, e que na Câmara dos Deputados Federais foi votado pela maioria dos deputados, no Espírito Santo por todos, e fora do nosso estado, pela maioria dos deputados federais. E o presidente da República, felizmente, sancionou, porque não foi feito isso em outras administrações, em outros governos, onde todos, é sabido de todos, que essa luta da enfermagem é antiga, que essa luta da enfermagem, ela procede, que essa luta da enfermagem é justa, mas não. Foi, e aí a gente tem que dar a César e a Deus o que é de Deus. Foi nessa gestão, foi nesse ano, agora no dia 4, mais precisamente, que é um dia histórico para a enfermagem, dia 4 de agosto, numa quinta-feira, que a Lei 14.434, que estipula em todo o país que enfermeiros e enfermeiras não poderão receber menos que R$ 4.750 e que os técnicos terão que receber R$ 3.325, o mínimo, e os auxiliares R$ 2.375, o mínimo inicial, é o ponto de partida para remunerar a enfermagem no Espírito Santo
e no país através desse piso. Então fica aqui o meu abraço a todos e a todas que lutaram bravamente por essa conquista. A minha amiga, minha afilhada, enfermeira, presidente do Corém, Seção Espírito Santo, Andressa Barcelos de Oliveira, na expectativa, enfermagem, de que a vontade de vocês, expressa nas urnas, que é do restabelecimento da presidência que foi eleita da enfermagem, ele seja feito com a maior brevidade possível na justiça ou no entendimento. E para finalizar, meu agradecimento a todos e a todas que bravamente lutaram por essa grandiosa conquista. Fica aqui o meu abraço e meu coração, minha alegria, minha torcida e o meu respeito a toda a enfermagem capixaba e brasileira. Obrigado, deputada Janete. Com a palavra, o deputado Capitão Assunção. Quero inicialmente cumprimentar a minha categoria dos taquígrafos, que o doutor Hércules insiste em querer tomar posse de algo que me pertence. E eu admiro tanto a categoria dos taquígrafos que hoje nós presenciamos na CPI dos crimes cibernéticos, quando tudo parou, só funcionou a taquigrafia. Aí nós percebemos o valor que tem os taquígrafos, né? E aí o doutor Hércules quer pegar, porque quer pegar essa bandeira que só me pertence, Torino Marques. É injusto, né? Mas nós queremos mostrar aqui, ó, algo estarrecedor que nós viemos falando ao longo de 3 anos e meio. Está aí, não sei se a câmera está mostrando aí, mas seria bom mostrar para os nossos telespectadores. Capa do jornal A Tribuna. Crimes aumentam e 3 pessoas são mortas por dia no estado. Repetindo, crimes aumentam e 3 pessoas são mortas por dia no estado. Falta de planejamento estratégico que ao longo de 3 anos e alguns meses, até o mês de hoje, nós temos insistido tanto dentro da Comissão de Segurança, cobrando, já é o 3º secretário de Segurança que a gente cobra o planejamento estratégico, ações que vão fazer com que o crime seja reduzido. Nada foi mostrado para os representantes do Estado, que são os deputados. Fugiram covardemente da raia e estão fazendo como aqueles prefeitos de 1950. Estão fazendo coisas ao longo dos últimos meses de mandato, da mesma forma que os prefeitos antigos faziam, né? Último ano, soltava obra, calçava a rua e não sei o quê, entregava um sapato, depois da eleição entregava um outro sapato, enfim. Isso não vai resolver o problema do acentuar da criminalidade, se não houver planejamento estratégico. Eu vou recordar aqui aos deputados que nós cobramos a presença do secretário de Segurança na Comissão de Segurança para que ele pudesse explanar. Ele não ia ser espancado, ele não ia ser agredido, não ia ter ataque de nenhuma maneira, mas os representantes do Estado iriam cobrar dele as páginas, a quantidade de páginas e as páginas individuais do planejamento estratégico. Qualquer organização tem que ter o seu planejamento estratégico, que até agora, senhores cidadãos capixabas, até agora a Secretaria de Segurança Pública não apresentou absolutamente nada, vergonhosamente nada. Passou primeiro o secretário, nós mostramos quem era a fera, foi embora, o turista, chegou outro
quis ser candidato no tapa, acabou tomando uma pancada dos próprios compatriotas políticos, não são os compatriotas da polícia não, compatriotas políticos. Teve o que mereceu, vai para o marasmo. Chegou um outro agora que, infelizmente, não é nem responsabilidade desse secretário tampão, porque já pegou a coisa degringolada de 3 anos, não tem como resolver isso. Agora, não pode agir de forma totalmente de maneira hipócrita, de fazer trabalho tampão, como aqueles prefeitos lambões que guardam o dinheiro, não tem como roubar, e faz no último ano ou nos últimos meses de governo. E isso não é valorizar a segurança pública do povo capixaba. Quem assume a cadeira de governador tem que pegar o touro pelo chifre, não brincar de segurança pública. Planeje, organize e execute, aí a coisa vai andar, mas trataram com desprezo a questão tão importante quanto a segurança pública, e hoje a gente vê a situação caótica, 3 pessoas são mortas por dia no estado do Espírito Santo. Parabéns, Renato Casagrande. Quero registrar a presença de José Matias, que foi coordenador do Centro Comunitário de Jacaraípe, e de Albertinho Alvarenga, coordenador de área da FAMES, na região da Grande Carapina. Próximo orador inscrito, deputado Vandinho Leite. Conceda a palavra ao deputado Renzo Vasconcelos. Conceda a palavra ao deputado Torino Marques. Faltam 20 minutos para as 4 da tarde. Boa tarde a todos que se encontram aqui no plenário da Assembleia Legislativa, também o público que nos assiste em casa, também nas redes sociais, aos servidores desta Casa de Leis e a presença do nosso glorioso e amado Papai do Céu, Deus. Ora, tivemos na manhã de hoje, terça-feira, uma importante audiência pública para debater a questão de ocupação de terras no extremo norte do estado do meu glorioso e amado Espírito Santo. Mais uma vez, essa casa acolheu cerca de 100 representantes das famílias da agricultura familiar da região. A demanda deles é a mais legítima das aspirações do ser humano. Uma coisa simples: querem sobreviver. Sobreviver, sim. E não querem sobreviver às custas de cestas básicas e auxílios dados aos mais necessitados. Eles não querem isso. Eles querem o direito de trabalhar na terra e produzir alimentos que vão sustentar as famílias de quem nunca plantou sequer um pé de alface. Nós temos ali em São Mateus e Conceição da Barra, mais de 10 associações atuantes e alguns milhares de trabalhadores rurais que se dedicam todos os dias ao cultivo de hortaliças, feijão, mandioca e também criação ali de pequenos animais. Mesmo assim, senhor presidente, senhoras e senhores, estão sendo impiedosamente massacrados pela fome de terras da antiga Aracruz Celulose, que hoje responde pelo nome de Suzano Celulose. Há 3 anos eu venho pedindo aqui providências neste plenário da Assembleia Legislativa. A Suzano invade suas casas, derruba tudo deles, solta a criação e passa com trator em cima de suas plantações. Suprema covardia para uma empresa que negocia com países do mundo inteiro. É uma empresa multinacional. E o que é bem pior, a Suzano faz isso sob olhares complacentes da injustiça e do governador sempre amável e cordial com os mais poderosos. O governo, dono das terras devolutas e da caneta, que poderia sim resolver de vez esse problema, se dobra de covardia e inoperância
ante o poder da multinacional. Mesmo assim, eu quero destacar aqui que esta Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo tem se mostrado realmente que é a casa do povo, único poder que acata, dá vez e voz às vítimas das botinas impiedosas dos poderosos. Aqui somos uma caixa, sim, de ressonância para as dores da nossa sociedade sofrida. A solução, pessoal, existe. Os agricultores do Norte Capixaba, existe para eles. Existe. E nós vamos buscá-la, doa a quem doer. Não falta tinta para o governador usar da sua caneta, tá? Não falta tinta, falta-lhe sim boa vontade e decisão. O que o impede, hein, governador, de fazer isso? De olhar para essas pessoas? Que razão tão forte assim para que o senhor não cumpra o seu dever dado pelo povo? Deve haver um motivo muito forte. Candidato que é à reeleição vai na direção contrária do bom senso. Só pode ser muito desprezo pelo povo ou mesmo um compromisso que eu não consigo de forma alguma entender. A Comissão da Agricultura realizou, na contramão do governador, uma brilhante reunião que terá desdobramentos, sim senhor. Um deles é pedir ao Estado que não permita que a nossa polícia pública seja usada pela Suzano para acuar cidadãos, trabalhadores, agricultores. Amigos, Deus não criou os homens para que uns sejam melhores que os outros. Deus não criou humanos com força e poder para dominar o seu irmão. Cada um de nós tem a sua força e cada um de nós tem a sua inteligência. Subestimar o outro pela cor, pelo status social, pela força física, isso é um grave erro. Enganar ao próximo é um grave erro. Usar a sua força para esmagar os que estão em situação desfavorável é algo que merece o nosso total repúdio. Só um minutinho, senhor presidente. Virar as costas para esta realidade, para essas famílias, para os nossos esforços, é uma afronta e desrespeito a este poder legislativo e a todo o Espírito Santo. Até quando? Deixo aqui o meu apelo ao governador para que não despreze uma parcela da sociedade, formada de gente simples e trabalhadores. Faço esse apelo também à Justiça e ao Ministério Público, aliás, a todos os capixabas. A solução, com certeza, ela existe, depende só de boa vontade das autoridades. Eu não vou desistir de forma alguma, eu não serei covarde diante de uma realidade que agride o bom senso e a vida das pessoas. Espírito Santo, pode contar comigo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Encerrada a fase das comunicações, nós vamos entrar no grande expediente e garantir ao deputado Dr. Hércules a possibilidade de apresentação do seu vídeo, tão logo o deputado representante da liderança partidária termine o seu pronunciamento. Então, na fase das lideranças partidárias, deputado Dr. Emílio Mameri, deputado representando o Partido Progressista, deputado José Esmeraldo. Lideranças partidárias, o tempo é de 10 minutos. 15 minutos. Senhor presidente, nosso amigo Bruno Lamas, brilhante deputado estadual, tem tudo, se a população é inteligente, vai com certeza trazer esse deputado de volta. Senhor presidente, é importante que mandemos um recado para o governo. É importante, porque nós não podemos ter políticos que não têm mandato, ficar querendo levar pessoas dos deputados da base. Não mexo com os meus, não. Que se mexer, eu vou falar da tribuna aqui, ó.
Vou chegar aqui na tribuna e vou dar o nome do cara. E a ficha não é boa não, hein? A ficha não é boa não, não tem ficha limpa não. Então não mexa, não tente mexer. Se quiser mexer com os deputados, mexe. Aí fica a critério, agora o meu não. Se mexer vai ter consequência. Não tem medo de cara feia e não sou filho de pai assustado. Isso aí é gente do governo. Gente do governo. Espertalhão. Malandro. Malandro. Malandro comigo não tem vez não. Não tem vez. A sabedoria desse indivíduo já ultrapassou os limites da época. Agora não brinca com fogo, porque quem brinca com fogo vai se queimar. Eu estou vendo a reclamação de vários deputados aqui no plenário, vários. É pena que eles não têm coragem para vir aqui da tribuna e falar. Mas eu tenho e dou nome aos bois. Dou nome aos bois. Se quer ganhar a eleição desse jeito, vai quebrar a cara. Não gosto de pilantra, não. E botar pilantra aqui no plenário, que ganhou a eleição utilizando de outros meios, com apoio. Não vem para cima de mim não, porque o bicho pega. Está vindo em cima de vários deputados aqui da Assembleia, isso é de longas datas. Está dando o meu recado. E o meu recado ele pode se traduzir em nomes. Depois não reclama. Senhor presidente, Bruno Lamas, meu amigo, presidindo, senhores deputados presentes, venho me reportar, senhor presidente, a uma obra importantíssima. Eu, como deputado estadual, com vários mandatos, fiquei extremamente feliz e satisfeito ao poder levar para Fundão aquilo que pediam há anos e anos, que é o Transcol. Transcol em Fundão, 4,20, tinham duas empresas, Águia Branca que cobra 26, e Lírio dos Vales 18,95, e eu consegui, junto ao brilhante secretário-chefe da Casa Civil, Davi Diniz, com a anuência do governador Renato, mas foi uma batalha, foi 18 reuniões que fizemos, não foi fácil, mas saí vitorioso, e a população de Fundão também, mas não beneficiou só a população de Fundão não, beneficiou a 3 outros municípios importantíssimos, Santa Teresa, Ibiraçu e João Neiva, que podem vir de carro, deixar seus carros em Fundão, de Fundão até Vitória são 60 quilômetros, evita esse trânsito, pagar tanta gasolina e poder trazer aqui os seus filhos, sua família, né? Então foi uma vitória. O Transcol em Fundão foi uma luta do deputado Zé Esmeraldo. Quero colocar também aqui pessoas que me acompanharam, Vilcimar, nosso presidente da Câmara também, foi uma pessoa que lutou também junto comigo, levei todas as vezes ele lá no Davi, em outros órgãos, para que pudesse ser vitoriosos, e saímos vitoriosos. Não é fácil.
uma passagem de R$ 26, Águia Branca, 18,95 Lírio do Vale, cair para o Transcol com 4,20. A população paga 4,20 agora, da Grande Vitória até Fundão. Isso aí é um pedido que eles já tinham feito várias e várias vezes. Reuniram, mas ninguém resolveu. Ninguém resolveu. Quem resolveu? O deputado Zé Esmeraldo, que foi para cima, e quando vai para cima resolve. Quero agradecer muito a todos que estiveram conosco nessa luta, principalmente ao Davi Diniz, que é um cara que tem feito um trabalho brilhante na secretaria que ocupa. É um cara correto, honesto, pessoa competente e que faz a diferença. Então quero agradecer e ao mesmo tempo agradecer a Deus, porque desde o dia 6 de maio de 2021, Bruno, nós iniciamos essa batalha. Quero agradecer até o apoio de Vossa Excelência. Iniciamos essa batalha, todo mundo falava, não adianta, porque tem Águia Branca no meio, tem Lírio do Vale, você não vai conseguir, mas quem é determinado, quem vai para cima, quem tem conhecimento, quem realmente é preparado para exercer essa função de deputado estadual, consegue êxito, e conseguimos êxito tão importante. Agora, os trabalhadores dessas 4 regiões, desses 4 municípios, Fundão, Santa Teresa, Ibiraçu e João Neiva, eles podem arrumar os seus empregos, podem ter seus empregos aqui na Grande Vitória, porque as empresas, vários empresários falaram comigo, Zé Esmeraldo, agora dá para a gente contratar os trabalhadores de Fundão, Santa Teresa, Ibiraçu e João Neiva. Antes não dava, porque nós não tínhamos, ficava muito caro, 26 para cá e 26 para lá. Que bom! E os alunos, inclusive, podem vir estudar aqui em Vitória. Tem condições, porque agora é 8h40, ida e volta. E antes era R$ 52, ou então 50, aproximadamente 50. É muito dinheiro para uma família num momento tão difícil como esse. E nós trabalhamos, lutamos, não desistimos, acreditamos e saímos vitoriosos. Deputado Bruno, saímos vitoriosos. E é isso que a população quer. Vai para cima, não tem sol, não tem chuva, não tem vento, não tem temporal, não tem nada. Vai para resolver e resolve. Por isso eu quero aqui agradecer primeiramente a Deus, agradecer a esses amigos que estiveram conosco nessa batalha, que não foi fácil, e alcançamos êxito. É importante falar isso, tivemos êxito. O que é o êxito? Êxito é colocar lá em Fundão aquilo que é interesse de todos os moradores de Fundão, aqueles que usam de ônibus, aqueles que têm dificuldade financeira de ter uma passagem compatível com a sua situação do bolso, porque entre R$ 52 e R$ 8,40 e de volta é totalmente diferente. E a gente sente com todas as letras que a população, principalmente de Fundão, está feliz, alegre e satisfeita, porque o deputado estadual Zé Esmeraldo foi para cima, lutou e conseguiu, junto ao setor competente, de levar o Transcol, uma reivindicação antiguíssima daquela população que não acreditava mais
não acreditava que o Transcol iria até Fundão. E hoje nós temos ônibus maravilhosos, ônibus toda hora, e o ônibus está vindo cheio, indo cheio e voltando cheio, porque a população aplaude, Fundão está aplaudindo, e dentro da população de Fundão tem os outros 3 municípios. Eu conheço vários que pegam ônibus ali em Fundão, pagando R$ 4,20, vem para Vitória, de Santa Teresa, de Ibiraçu e de João Neiva. Que bom que fizemos a nossa parte e vamos fazer quantas vezes necessário for. Esse é o papel do deputado. Deputado que não manda assessor, não, vai lá, vai para resolver e resolve. É o que faço. O assessor é importantíssimo, mas a obrigação é nós, é irmos. Nós é que somos o deputado. O assessor é fundamental, mas a presença do deputado é mais fundamental ainda. Que bom que isso aconteceu. Temos dezenas de situações que resolvemos, como a ponte, lá em Cachoeiro, que eu não vou falar hoje, falar outro dia. Essa ponte, a segunda ponte, que eu consegui, junto ao Mareto, uma batalha, uma luta. Lá foi 3 anos que nós lutamos para colocar esta ponte paralela, porque lá só pode passar um carro, tem que esperar, gente assaltada já tomou tiro, e o Zé Esmeraldo foi e resolveu também essa situação de difícil, uma situação difícil para a população de Itaocas Pedra. Nossa Itaocas Pedra, Cachoeiro e Itapemirim, um distrito fantástico, fabuloso. É a maior receita da Itaocas Pedra. E a primeira vez que eu fui em Itaocas, há 3 anos atrás, eu estou bem lembrado que eu fiquei esperando os carros que vinham passarem para mim poder ir. Fiquei lá quase 10 minutos. E aqueles 10 minutos que você ficava ali, corria o risco de vida, tempo. Agora não, agora vai por uma ponte e volta pela outra ponte. Quem foi o responsável? Deputado estadual Zé Esmeraldo. Então, isso eu vou falar posteriormente. Quero me ater única e exclusivamente hoje à questão do ônibus. R$ 4,20 de R$ 26 Águia Branca, que tinha que comprar passagem ainda lá na rodoviária. Era dificuldade para tudo quanto é lugar. Dificuldade. Que dificuldade? Agora não. Em vez de pagar R$ 26, paga somente R$ 4,20. Botamos lá aquilo que já deveria ter entrado lá há mais de 30 anos. O Transcol, porque Fundão pertence à região da Grande Vitória. Isso era um descaso, isso não ter acontecido até então, mas agora estamos usufruindo daquilo que a população precisa e merece. R$ 4,20, Vitória, região de Fundão, Vitória, R$ 4,20. Obrigado, meu amigo Bruno Lanzo. Obrigado, deputado Zé Esmeraldo. Passando a fase dos oradores inscritos. Primeiro inscrito é o deputado Dr. Hércules. Deputado Sérgio Majeski, quero me dirigir a Vossa Excelência, por um ato falho, ao chamar a liderança do PSDB, eu não observei a presença do deputado Anime Mameri e não alcancei Vossa Excelência. Vossa Excelência está inscrito logo após o deputado Dr. Hércules.
e essa presidência será, então, tolerante caso Vossa Excelência precise de estender um pouco o tempo. Com a palavra, o deputado Dr. Hércules. Senhor presidente, eu quero abraçar todos, mas eu quero fazer... O deputado Marcelo Santos estava presidindo e houve um defeito. Ali não pôde passar o vídeo e o Marcelo me garantiu que eu depois teria o tempo necessário para que eu pudesse usar a tribuna e passar o vídeo também. Mas aqui na liderança partidária está aqui... Primeiro, doutor Emílio Mameli, PSDB. Segundo, deputado Teodorico Ferraço, PP. Terceiro, deputado Ulisses Leal, republicano. Quarto, doutor Rafael Favato, patriota. Essa é a relação que eu tenho aqui. Eu não sei que o Marquinhos tem errado, Marquinhos. Você errou? Você que errou? Então tá bom. Não, eu perdoo, sou eu. Quem perdoa é Deus, eu não perdoo ninguém, não. Eu não concordo com você, desculpa, professor, mas eu não perdoo ninguém. Quem sou eu para perdoar? Eu não tenho essa prerrogativa de perdoar ninguém, não. Mas o que eu tenho aqui é isso. De qualquer forma, eu quero falar um pouco do que eu já disse no início. Quase 35 milhões de pessoas no Brasil vivem sem água tratada e cerca de 100 milhões não têm acesso à coleta de esgoto, resultando em doenças que poderiam ser evitadas e que podem levar à morte por contaminação. Agora o vídeo, por favor, Fabiana. Quando um recenseador entrevista um cidadão, as informações que ele colhe têm um valor enorme, porque elas devem nortear as decisões de investimentos do governo. É assim que se descobre, por exemplo, o tamanho da população que até hoje não tem o básico, o acesso a um sistema de esgoto. Não é fácil viver no bairro do Seu Joel, em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Nenhuma casa aqui conta com sistema de coleta pública de esgoto. É como morar com um vizinho invasivo, que entra sem bater na porta. O mau cheiro entra para dentro da casa da gente e as crianças acabam passando mal por causa disso. O seu Francisco sabe bem disso. Não só a minha, como várias crianças aqui que moram aqui perto, adoecem muito rápido, muito fácil, tem muita falta de apetite, que não estão comendo direito, né? Justamente por causa do mau cheiro que essas crianças sentem dia a dia aqui nesse lugar. A falta de um sistema de coleta de esgoto é uma realidade que desafia todo o país. 100 milhões de brasileiros ainda vivem numa situação semelhante a essa que a gente encontrou aqui em Esmeraldas. É praticamente metade da população do país. São quase 2.000 cidades que lançam dejetos em fossas ou diretamente nas ruas, lagoas, córregos e rios. O estudo feito pelo Ministério do Desenvolvimento Regional reflete a situação do país em 2020. A pesquisa mostrou que os moradores da região norte do Brasil são os mais desassistidos. Depois aparece o Nordeste, o Sul e o Centro-Oeste. No Sudeste, 80% tem serviço de recolhimento de esgoto. Entre as capitais com maior cobertura estão Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte. A capital mineira, no entanto, tem um dos principais cartões postais manchados por causa do esgoto. A Lagoa da Pampulha recebe dejetos de quase 10 mil imóveis e não tem como ser usada para o lazer. A professora da UFMG, no Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, alerta para a gravidade da situação. A falta da coleta adequada de esgoto faz explodir a quantidade de micro-organismos no meio ambiente.
A água impura nos mananciais perde oxigênio, afeta a fauna, a flora e os seres humanos. Faz com que a gente estabeleça as condições para que as doenças infecto-contagiosas permaneçam presentes no nosso território. Não há como a gente ter um bem-estar social, um bem-estar psicológico, um bem-estar ambiental na ausência de saneamento básico. É simplesmente incompatível. O novo marco legal do saneamento básico aprovado pelo Congresso Nacional em 2020 prevê a universalização dos serviços até 2033, garantindo que 99% da população tenham acesso à água potável e 90% ao tratamento e coleta de esgoto. Com milhões de pessoas no país ainda longe dessa meta, é preciso investir mais e com urgência, na opinião dessa especialista. Faz também com que haja uma maior competição e uma necessidade de planejamento e adoção de modelos de gestão que façam com que essa meta seja cumprida e a população, então, tenha acesso a esse serviço que o próprio nome já fala que é tão essencial e básico. Com a melhoria da saúde, com a melhoria da qualidade de vida e de perspectiva futura de uma geração. Sobre esse quadro nacional, o Ministério do Desenvolvimento Regional divulgou números. Afirmou que realizou 218 obras de saneamento desde 2019 e que disponibilizou 790 milhões de reais para investimento em infraestrutura regional sustentável. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais declarou que o projeto de saneamento em Esmeraldas está em atualização e que, nos próximos 5 anos, vai investir quase 150 milhões de reais na recuperação da Lagoa da Pampulha. Infelizmente, o Espírito Santo não existe para a Globo, né? Vocês começam a observar que quando passa lá a previsão do tempo, eles passam o dedo por cima do Espírito Santo, mas nem citam o Espírito Santo. Como fizeram agora nessa reportagem. Mesma coisa. Fala de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, quando passa o dedo em cima do Espírito Santo, não fala temperatura, se vai chover, nem nada. O Espírito Santo não existe. Mas para mim existe. Então a qualidade do saneamento básico nas 4 cidades da Grande Vitória está entre as piores do Brasil. Não falou, mas eu tenho que registrar. Vou repetir. A qualidade do saneamento básico nas 4 cidades da Grande Vitória está entre as piores do Brasil. Registrando, seguinte, considerando 100 milhões, os 100 maiores municípios brasileiros, Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica aparecem entre as 50 piores cidades do Brasil. Então, isso é estarrecedor. Acho bonito toda construção, as construções belas, são importantes, estradas, prédios bonitos, são muito interessantes. Mas saneamento é saúde. Não pode ficar para depois, não pode esperar. Considerando os 100 maiores municípios brasileiros, Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica aparece entre os 50 piores do Brasil. Então, isso é realmente lamentável. Eu quero registrar também que, nesse momento, quem está fazendo a nossa transmissão em sinais de Libra é a Cristina, revezando também com a Elizabeth, porque as 2 titulares, a Eliana e a Gisele, estão fazendo outros cursos de aperfeiçoamento. Então, eu quero agradecer e, por último, dá um take aqui, meu amigo da TV, meu amigo cinegrafista, dá um take, por gentileza, aqui. Ok? Quero convidar a todos. Amanhã haverá um mutirão de espirometria aqui na entrada da Assembleia. Espirometria para medir a quantidade, o fluxo de ar que entra e sai nos pulmões. É um pedido nosso que vai ser a partir das 8 horas da manhã. Seria bom os funcionários também comparecerem para medir a sua função respiratória. Obrigado. Eu vou a presidência a Vossa Excelência. Com a palavra o deputado Sérgio Majeski.
Ó, tem uma caixinha aqui, é sua? Olá, deputado Bruno, meus cumprimentos, deputado Bruno Lamas, presidindo a sessão nesse momento, ao doutor Hércules, que ainda se faz presente aqui no plenário, aos funcionários dessa casa e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Doutor Hércules pediu para eu dizer aqui no microfone que ele é bonito, o deputado Bruno. Então, não vou dizer, mas é uma pessoa muito legal, assim, tem todo o meu respeito, um grande médico, um grande lutador pela saúde, um grande deputado. Doutor Hércules, parabéns pela questão que o senhor falou sobre o saneamento básico. É uma coisa gravíssima, né? Não tem como a gente pensar efetivamente em resolver o problema da saúde pública no Brasil se não começar pelo saneamento básico. É estatístico e comprovado, né, que para cada R$1 que se investe no saneamento básico, a gente economiza pelo menos R$5 no atendimento médico hospitalar. Eu quero aproveitar esse momento que tenho agora para falar sobre o dia do estudante, que é daqui a 2 dias, no dia 11 de agosto. Amanhã nós não teremos sessão presencial, vai ficar mais difícil para falar amanhã, né, porque estaremos só na sessão virtual. Então, eu quero parabenizar todos os estudantes pelo dia 11 de agosto, que é comemorado o Dia do Estudante, é dia de Santa Clara também, na Igreja Católica. E fazer uma reflexão sobre a questão, né, sobre a situação do estudante. Em parte, nós passamos grande parte da nossa vida estudando, né? Eu fui professor por muito tempo, sou ainda, mas estudo constantemente. E é algo que me dá prazer, né? E não interessa, assim, não é a questão de você estudar apenas uma coisa, mas há uma infinidade de coisas que nós não entendemos. Muitas vezes a gente acha que sabe tudo, né? Nós não sabemos nada. Até uma coisa curiosa, né? Quanto mais, muitos pesquisadores falam sobre isso, né? Quanto mais você sabe, mais você tem a certeza de que você sabe muito pouco. Porque o conhecimento é muito vasto, porque, né, aquilo que move o mundo, as sociedades, enfim, é tudo muito complicado. Então, aquilo que nós conhecemos, na verdade, é muito pouco. Mas eu quero falar dos estudantes propriamente, aqueles que estão nas escolas de ensino fundamental, de ensino médio, nas universidades. Estudar não é uma coisa muito fácil. Assim, teve uma época, e eu sempre, como professor, sempre questionei muito isso, assim, das pessoas dizer, assim, um discurso assim, a escola tem que ser um lugar mais atrativo, a escola tem que ser muito atrativa, porque o mundo é mais atrativo, porque a internet é mais atrativa do que a escola, porque o shopping, porque o cinema, etc. Escola pode ser, sim, mais atrativa, a escola pode ser um ambiente alegre, pode ser um ambiente acolhedor, e deve ser. Mas escola não é shopping, escola não é cinema, escola não é praça, escola é escola. E estudar não é algo divertido e prazeroso o tempo inteiro. Pode até ser prazeroso, mas na maior parte do tempo, e eu frisava isso com os meus alunos o tempo inteiro na sala de aula, estudar muitas vezes é um ato de sacrifício. E não raro, estudar é um ato de sacrifício e muitas vezes solitário, porque muitas vezes é você com você mesmo. Porque quando você está na sala de aula, às vezes você está ali, tem trabalho em grupo com os colegas, tem o professor, mas quando você precisa estudar, para você aprender de verdade, você tem que estudar sozinho. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que repetir os exercícios. Então, estudar é sim também um ato de sacrifício, doutor Hércules, e às vezes de grande sacrifício. E estudar é uma coisa que eu sempre dizia para os meus alunos: você não estuda para o seu pai, você não estuda para a sociedade, você não estuda para o seu professor, você estuda para você mesmo. Estudar é algo que só nós podemos fazer por nós mesmos. E se você não fizer por você mesmo, ninguém fará. E eu dizia constantemente para os meus alunos, deputado Bruno,
Seu pai pode te dar casa, seu pai pode te dar alimentação, pode te dar cama, pode te dar o material para você estudar, mas estudar de fato é com você. Ninguém poderá fazer isso. Quando você tiver que estudar para fazer uma prova, quando você tiver que estudar para passar no Enem, para entrar numa universidade, é você com você mesmo. E vale muito a pena. Vale muito a pena porque você está fazendo por você e você vai colher os frutos disso. E hoje eu queria me reportar especialmente ao chamado aluno trabalhador. Aquela pessoa que tem que trabalhar às vezes o dia inteiro e estudar à noite. Porque é assim que a vida da maioria das pessoas, da maioria dos, não digo a maioria, mas de grande parte dos estudantes brasileiros. Dr. Hércules, eu fui aluno trabalhador, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Naquela época eu estava na 7ª série, o que é o 8º ano hoje. Só tinha à noite, lá em Santa Maria, no Graça Aranha. E a gente precisava trabalhar também. Então eu passei a trabalhar numa serraria, onde inclusive eu perdi esses 3 dedos da mão esquerda. Imagina, naquela época se permitia que uma criança praticamente trabalhasse numa serraria, um serviço altamente perigoso. E eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. E desta época, dos meus 13 anos até o curso de mestrado, sempre foi assim, trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Não é fácil, e eu sei que talvez, você que talvez está me ouvindo, talvez faz a EJA, ou estuda à noite, ou faz faculdade à noite. Só quem já fez isso sabe o sacrifício que você tem que fazer para trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Não é tarefa fácil. Por isso, tantas pessoas também desistem de estudar, e até é compreensível, Dr. Hércules. Porque você tem que ter uma força de vontade muito grande. Porque depois de trabalhar o dia inteiro num trabalho pesado, como eu trabalhei, né, como peão, depois fui frentista de posto de gasolina, fui lixador de lataria de automóvel em oficina de lanternagem, você trabalhar em um serviço duro à noite e estudar, isto é muito duro. Mas vale a pena. E eu digo isso pela minha história, porque eu sei que vale a pena. E porque nós, aqueles que não nasceram em berço de ouro, é o que nos resta. E às vezes as pessoas falam assim, porque eu, por muitos anos, né, e continuo dedicado à educação, que a pessoa fala assim, mas a escola ali que eu estudo não é uma escola muito boa e tal. Se é aquela que você tem, abrace, pegue essa oportunidade. Quando eu estudei, a escola pública já não era muito boa, porque se diz que no passado a escola era muito boa. Então, nessa época, lá em Santa Maria, eu tinha poucos professores formados. Os professores formados não queriam dar aula no interior. Então, eu tinha professor, por exemplo, minha professora de biologia só tinha o ensino médio também. Eu tive professor de química que só tinha o ensino médio, porque os professores não queriam ir para lá e o Estado contratava, né, pessoas que já tivessem concluído o ensino médio para poder dar aula. Mas eu me agarrei a essa oportunidade. E para mim foi fundamental, essa escola foi fundamental para mim, por isso defendo tanto a escola pública, porque ela foi fundamental na minha vida, eu sei a diferença que ela fez na minha vida. Mas a gente precisa aproveitar isso. Então, você que hoje é estudante, né, e que às vezes está desanimado, que às vezes acha que a escola é chata, que a aula é chata, que o professor é chato, acha que é muito entediante para a escola, aproveite essa oportunidade. Milhões não têm essa oportunidade. Nós temos no Brasil, Dr. Hércules, milhões de pessoas que não concluíram a educação básica. Aqui no Estado, nós temos milhões de pessoas que não concluíram a educação básica. Antes da pandemia, nós tínhamos aqui no Estado pelo menos 100 mil jovens de 15 a 17 anos fora da escola. Então, isso é problemático. E nos últimos anos se tirou a oportunidade de muitos jovens também, porque dos 78 municípios do Espírito Santo, 55 não oferecem mais ensino regular noturno, e desses 12 também não oferece EJA. E isso é tirar o direito de muitos jovens, sobretudo do jovem trabalhador, de estudar. Porque o trabalhador, ninguém estuda à noite por opção. As pessoas estudam à noite por falta de opção. Porque, muito obviamente, se a pessoa pudesse só estudar e se dedicar só aos estudos, ela obviamente estudaria de dia.
mas ainda o ensino noturno no Brasil ele é fundamental. Nós vamos chegar um dia que talvez tenhamos uma condição socioeconômica no Brasil de que nós não precisemos mais do ensino noturno, mas hoje nós precisamos e precisamos muito. Então precisamos fortalecer a EJA, precisamos fortalecer a escola pública, o ensino regular noturno e dar amparo a esses jovens que são jovens trabalhadores. Já termino, deputado Bruno, porque nós precisamos tanto dar o direito de acesso quanto de permanência dos jovens na escola. Então, parabéns aos estudantes. Nós somos estudantes a vida inteira, mas parabéns aos estudantes que estão nas faculdades, que estão nas escolas de ensino fundamental, que estão nas escolas de ensino médio, que estão nos cursos de graduação, de pós-graduação. Parabéns a todos vocês e desejo muita força. E não desistam. Você, jovem, principalmente aluno trabalhador, não desista jamais. Valerá muito a pena você continuar estudando. É estatístico, doutor Hércules, é estatístico, Bruno, que quanto mais uma pessoa estuda, maior a possibilidade dela estar empregada e melhor a sua média salarial. Então vai valer a pena e lembre-se sempre, você estuda para você, você está fazendo isso por você, você está se sacrificando por você mesmo. Parabéns a todos os estudantes e uma boa tarde a todos. Obrigado, deputado Bruno, pela paciência. Obrigado, deputado Majewski. Faço daqui o meu pronunciamento como último orador inscrito. Quero me dirigir também aos estudantes do Brasil, especialmente os estudantes do Espírito Santo. Justiça social se faz com educação. Quando a pessoa estuda, tem acesso à educação, aí sim ela está em condições, igualdade de condições. Por isso que eu acredito na educação, sim, como fator de transformação. E sou um apaixonado pela educação, filho de uma professora que me ensinou sempre que educar é colaborar com Deus. Fazer uma entrega importante aos estudantes do Espírito Santo. Foi regulamentada a lei de nossa autoria, que reconhece o estágio como tempo de serviço, valorizando o estagiário, valorizando a função, a profissão, a atividade, que até então todos reconhecíamos como importante, como primordial, mas não havia o reconhecimento quando um concurso público, por exemplo, se avizinha. Então, a partir de agora, no Espírito Santo é lei, uma lei de nossa autoria, aprovada aqui na Assembleia Legislativa pelos deputados e deputadas, que garante o estágio como tempo de serviço. Imagina como isso vai contribuir para efeito do primeiro emprego, no ingresso, na busca do primeiro emprego. É muito comum, sempre foi muito comum, um jovem, uma jovem recém-formada busca um emprego, mas ela não tem a tal da experiência. Como ter experiência se é recém-formado, recém-formada? Com essa lei, o tempo de serviço passa a contar, a valer como tempo de serviço, como experiência comprovada. E isso certamente fará uma diferença enorme, além de um belo exercício da cidadania, faz inclusão social, combate a evasão escolar, estimula o jovem na busca do primeiro emprego e colabora na hora de realizar, de disputar um concurso público. Então, também em homenagem aos estudantes, na véspera das comemorações, eu me sinto realizado enquanto deputado estadual, agradecido a este parlamento por poder fazer essa entrega aos estudantes do nosso querido Estado do Espírito Santo. Nada mais havendo a tratar, eu vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e os senhores deputados para a próxima, que será ordinária, amanhã, a hora regimental. Expediente, o que ocorrer, ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas hoje. 17h27, está encerrada a presente sessão. Você acaba de acompanhar a sessão ordinária desta terça-feira. A pauta de hoje ficou trancada por conta de 5 vetos do governo que encabeçavam a ordem do dia. Então,
Por isso, ficou adiada a votação de 9 matérias que tramitam em regime de urgência, dentre elas 4 projetos voltados para a área de educação. Mais informações você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias e mais tarde, às 10 da noite, no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação, TV Assembleia mais perto de você.